Vai vender o Pedro, não vai vender o Pedro, tem notícia do Pedro, não tem notícia do Pedro. Vene, o que aconteceu? O Flamengo divulgou uma nota informando que não há interesse em negociar o Pedro. Explica essa confusão, Vene Casagrande. A gente precisa contextualizar o que aconteceu ontem. Ontem, o jornalista Mauro César, através do seu blog no UOL, noticiou que o Flamengo, diferentemente de em outras oportunidades, gostaria de vender o Pedro. Que se chegasse uma proposta, o Flamengo toparia vender o Pedro. E aí a repercussão ficou extremamente negativa, porque estamos falando, querendo ou não, um dos principais centroavantes do futebol sul-americano, não só do futebol brasileiro, e também para muitos torcedores do Flamengo, um ídolo do clube. E aí os torcedores ficaram revoltados. Com a repercussão negativa, o Flamengo veio publicamente negar essa informação, dizer que em nenhum momento pensa em vender o Pedro, que o Pedro faz parte da comissão técnica Felipe Luiz. Obviamente aqui eu estou resumindo a grande nota oficial do Flamengo. E a grande noite, né? Que isso durou uma tarde e noite ali. E aí, após essa nota oficial, o jornalista Mauro César respondeu a nota divulgando print de uma conversa com um dirigente, ele não mostrou ali quem era, e esse assunto está sendo falado aí desde ontem até agora, porque o Mauro César ele mostrou uma conversa ali de supostamente um dirigente dizendo que toparia vender o Pedro por 15 milhões de euros. E ainda tem o valor da informação nessa conversa. Eu não sei com quem o Mauro César conversou. Obviamente, um jornalista como o Mauro César, anos de estrada, mais de, 40 anos de profissão, ele jamais iria inventar uma notícia. Obviamente, alguém falou para ele. Agora, o Flamengo veio publicamente e negou. Então, assim, é a palavra do jornalista contra a palavra do Flamengo. Só o tempo dirá quem está certo. Se de fato chegar uma proposta para o Flamengo vender o Pedro, a gente vai ver que o Mauro César estava certo nessa informação. O que eu tenho de informação em relação ao Pedro? O que, Vene? Obviamente o Pedro está insatisfeito, e que bom que ele está insatisfeito. Sim. É sinal que ele não está gostando de ficar no banco de reserva, de não ter oportunidades. Eu considero isso uma virtude de um atleta. E ele também está mais insatisfeito ainda por conta da renovação. Um assunto que a gente já trouxe aqui no programa. Que ele tinha um acordo com a antiga gestão pela renovação de contrato e o negócio estava muito próximo. Ele se lesionou. E aí ficou um tempo ausente. Sim. Quando ele volta, os empresários vão cobrar a diretoria do Flamengo, que é uma nova gestão. E aí o José Boto dá a palavra para o empresário dele, que é o Juliano Bertolucci. Quando chega ao presidente, o BAP manda parar. Não, a gente não vai aprovar a renovação de contrato. Sendo que aprovou a renovação de contrato do Gerson. E ainda tem a situação do Arrascaeta, que o Arrascaeta a gente sabe que é outro jogador insatisfeito por conta dessa situação, porque ele quer renovar e o Flamengo vetou a renovação. Mesmo o contrato dele sendo até 2026 e do Gerson, na ocasião, era até 2027. Só para a gente ter noção como o Flamengo valorizou a situação do Gerson. E 2 meses depois ele está indo embora, porque o Gerson furou a fila de renovação de contrato. Então, sim, existe uma insatisfação do lado do Pedro, por ele não estar jogando por conta da situação da renovação de contrato. E no Flamengo, o Flamengo diz publicamente que conta com o atleta. Agora, se vai vender ou não, não tem como eu tentar prever o futuro aqui, Fernandinha, porque depende muito da proposta que algum clube fizer. Hoje tem proposta no Flamengo pelo Pedro? Não. Se amanhã chegar, o Flamengo vai avaliar se vende ou não. E José Ilan, na verdade, nunca ninguém vai comprovar nada, né? Porque se ele for vendido ou não for vendido, isso também não é um sinal de quem está certo ou está errado, porque as coisas às vezes tomam um rumo em dias diferentes no futebol. E a situação do Pedro, ela é delicada porque troca de gestão. Você combina uma coisa com a gestão, trocou, agora é outra gestão. E uma Copa do Mundo de clubes em que a gente vê o Germancano, do Fluminense, fazendo gol importante. Igor Jesus, do Botafogo, fazendo gol importante. E a gente sabe que o Pedro gosta de estar ali entre os 11, né? O Pedro sempre teve isso aí, já no ano passado, em 2023, já teve envolvido em especulações sobre uma possível transferência para o Palmeiras, né? Já viu uma situação de que ele não estava tão satisfeito por não estar sendo aproveitado como achava que deveria ser. O Pedro é um jogador que, com a categoria que ele tem, com a capacidade que ele sabe que tem, com o potencial de ser, quem sabe até um centroavante da seleção brasileira na Copa de 2026, eu acho que essa é a expectativa dele, ele obviamente não está satisfeito de ficar na reserva numa Copa do Mundo de Clubes. Eu, para falar a verdade, estranhei dele não ser utilizado por alguns minutos que fossem no jogo contra o Bayern de Munique. O Flamengo perdeu um jogo por 4-2, ele no banco de reservas, Cebolinha no banco de reservas, Michael no banco de reservas, o Flamengo precisando de gols, ele não entrou. Isso para mim é um sinal, é um recado de que ou ele não está bem, de fato,
ou algum tipo de problema pessoal dele com o Felipe. Acho que não é o caso, não há essa situação. Então, se ele não entrou num jogo como esse, no momento em que o Flamengo estava prestes a ser eliminado, ele vai entrar quando? Né? Ainda que fosse faltando 10 minutos, 15 minutos. Então, é óbvio, para mim parece muito óbvio essa informação trazida aqui pelo Vene, de que o Pedro não deve estar satisfeito. Né? E para que, de repente, isso se transforme numa tentativa dele próprio, do empresário dele, de depois viabilizar uma saída do Flamengo, eu acho que isso aí falta pouco para acontecer. Né? Essa insatisfação trazida aqui pelo Vene, eu acho que em breve pode se tornar, assim, uma tentativa de entendimento com o clube para que ele saia rapidamente. Agora, o Pedro é um jogador que, a meus olhos, é um jogador para ser aproveitado. Se ele estiver bem, Sim, ele deveria estar sendo aproveitado, porque eu acho que é quase uma unanimidade que ele é um jogador com potencial para ser titular até de seleção brasileira em 2026. Né? O Pedro bem era um jogador que estava nessa fila, estava com essa projeção de ser útil à seleção brasileira, não apenas ao Flamengo. E não tem aquela justificativa de, contra o Bayern é uma questão de intensidade, talvez o Pedro, o Arrascaeta foi escolhido. Mas o Vene já trouxe uma informação aqui nesse programa que a gente pode reparar. O Felipe Luiz não coloca os dois ao mesmo tempo. Isso aconteceu esse ano? Tá muito difícil isso Muito acontecer. difícil acontecer. Até no meio de um jogo ali, acho que foi contra o Palmeiras, né? O Arrascaeta teve que sair para o Pedro entrar, não foi? Então, assim, a escolha do Felipe naquele momento contra o Bayern foi o Arrascaeta. Mas realmente é estranho, a gente não vê o Pedro nem um pouquinho num jogo tão importante, em que precisava de gols. E tem uma hora também que já é um franco favorito ali. Vambora! Um franco atirador, perdão. Vambora, eu preciso ganhar, eu preciso fazer gol, né, o Lucas Pedrosa? Boa tarde, Lan, Fernanda, Vene. Assim, eu acho que existe uma separação muito grande entre o Felipe Luiz e a opinião dele sobre o Pedro e talvez o que a diretoria acha sobre o Pedro. Vene pode até me confirmar, porque é um cara que acompanha o Flamengo diariamente. O Boto deu entrevista externa dizendo que ele estava interessado no Vlahovic, atacante da Juventus. Não, eu vou contextualizar. A imprensa italiana perguntou assim para ele: qual jogador, qual atacante você gostaria de contratar aqui do futebol italiano? Porque estava falando sobre o futebol italiano. Ele levou o Danilo, levou o Alexandre. E aí ele foi e citou o nome de um atacante. O Vlahovic. Exatamente. Só que é o mesmo atacante que deixou o Pedro no banco de reservas na Fiorentina. E que fez o Pedro não dar certo, entre aspas, lá na Europa. Exatamente. Ou seja, é uma vaga direta com o Pedro, esse cara, né? E assim, não é só vaga direta. É o cara que fez o Pedro não dar certo na Europa, entre aspas. É o cara que foi o titular na Fiorentina quando o Pedro estava tentando buscar espaço lá. Primeiro ponto. Por que ele falou isso? É uma primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque assim, se você não tem negociação com o atleta, e até mesmo quando tem negociação com o atleta, a primeira coisa que o dirigente faz, sabe o que é? Não vou falar sobre esse assunto, despista e tudo mais. Isso, pra mim, já é um indício de que a diretoria pensa sobre o Pedro. Do que ela pensa sobre o Pedro. Porque se ela entende que o Pedro tá voltando de lesão, e tecnicamente ele é indiscutível, ele é um jogadoraço, mas ela tá pensando em contratar um jogador que deixou o Pedro no banco na Fiorentina e tá falando isso para a imprensa internacional, o que ele pensa sobre o Pedro? Talvez o Pedro não seja uma opção no Flamengo. No caso do Felipe Luiz, eu acho que é um entendimento diferente. Ele não entrou porque o Felipe não acredita que o Pedro vai ajudar o Flamengo dentro de campo contra equipes do tamanho do Bayern de Munique. Em relação à intensidade, em relação ao sem bola. E eu concordo com o José lá. Precisando de gol, você vai botar o centroavante. Claro. Aos 80 do segundo tempo. Não é, né? Só que a cabeça do Felipe Luiz eu prefiro o Plata, eu prefiro o Bruno Henrique, eu prefiro até o Juninho para jogar sem bola, porque se eu colocar o Pedro ele não vai correr. E eu vou ter um a menos. Pelo menos é isso que eu entendo, tá? Na cabeça do Felipe Luiz. Agora, isso quer dizer que o Felipe Luiz não quer mais o Pedro? Eu duvido muito. Ele já deu entrevista falando até que ia armar o time pro Pedro. Então, assim, eu acho que ele conta com o Pedro. A diretoria do Flamengo, com toda essa história que foi citada, e até, tá certo ou tá errado. Cara, o Mauro comprovou ali nos prints que o Flamengo, um dirigente do Flamengo, que ele não disse o nome, tem uma intenção de, quem sabe, vender o Pedro por 15 milhões de euros. Então, pra mim, não é se o Pedro for vendido ou não. Pode ser que aconteça uma reviravolta e o Pedro fique no Flamengo. Isso quer dizer que o Mauro tá errado? Não. A notícia dada é: o Flamengo tem intenção de negociar o Pedro. O Mauro provou ali, se você gostou ou não dos meios, ele provou que o Flamengo tinha essa intenção. Então, assim, a gente tem que entender do Pedro, como é que ele tá, se ele tá satisfeito com isso, que ele já passou por várias coisas no Flamengo, e o Vene trouxe uma situação que para alguns torcedores, cara, eu acho que o Pedro é um ídolo do Flamengo. Isso aí é indiscutível, ele foi rei da América. Eu fiquei com a sensação. Então tá aí, nação rubro-negra, uma excelente notícia para o torcedor do Mengão. Flamengo fica muito próximo de fechar a contratação do baixinho argentino Ezequiel Barco. É isso mesmo, a diretoria flamenguista vem buscando fechar, né, com o jogador
já no início, antes mesmo da janela abrir, vai se abrir, né? Na próxima semana. Ezequiel Barco é um baita de um jogador. Ele chega pra jogar, né? No lugar do Arrascaeta, que, assim, nitidamente não tem mais aquele vigor físico, né? Como alguns anos atrás, desde 2019, né? Depois de 2019 pra cá, acho que o Arrascaeta deixou muito a desejar, né, na parte física, mas é um jogador que sempre ajudou o Flamengo com gols, com títulos, e agora o Ezequiel Barco vencer esse sucessor que é mais jovem, né, que o Arrascaeta. É um cara também dinâmico, ele parece muito com o Thiago Almada. Muito bom jogador, a gente tá vendo aí, né, que saiu essa bomba aí dizendo que o Flamengo vai negociar, o Pedro sai, né, o Pedro fica. Eu vou falar uma coisa pra vocês, o Flamengo não pode negociar o Pedro, essa que é a verdade, mas eu quero saber a opinião de todos vocês. Vocês aprovam a chegada do Ezequiel Barco? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!